Lu, estamos no ar. Oi, que delícia. Estamos no ar. Vamos esperar as crianças chegarem. Isso. Eu coloquei aqui assim, né? Que hoje nós vamos receber a criança interna de todos para fortalecer o adulto. Tem que fortalecer essa musculatura, né? Precisamos fortalecer a musculatura. Importante. E aí, a última live eu fui um pouco provocativa, né? No sentido de falar com essa criança, mas trazer as pessoas para esse comprometimento, desse carinho no seu processo, né? De olhar para ela com mais afinco. E E agora, quando eu pensei em falar na criança ferida, eu falei, nossa, não tem como não ser a Lu para falar sobre essa criança ferida, que acompanhando o seu trabalho, né, a gente vê como as pessoas vão ficando, se encontrando, se reencontrando, né? Então é um modelo a seguir para mim, assim, Gratidão, principalmente de né? acolhimento, né? Uma honra. Realmente, muitas crianças feridas, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisando acolher, colocar no colo, entender o limite dessa criança, entender o nosso limite enquanto adulto, entender qual é a responsabilidade e a parte de cada um, né? Então, essa dança, eu costumo dizer que é uma dança circular mesmo, né? Que é aquela dança que fica em torno da gente, e a gente em torno de tudo isso, e muitas vezes sem saber como lidar com isso, né? Porque muitas vezes fica muito denso, fica pesado, mas também muitas vezes a gente consegue perceber a sutileza, né? Quando chega a consciência, a compreensão de tudo isso, e aí fica mais leve, mais fluido. Então, é extremamente importante quando a gente dá de cara com situações das quais a gente vai lá no passado, né? Então, eu sempre brinco e converso muito no setting sobre isso, né? Então, tá bom, a gente vai lá nos traumas, a gente vai na dor, mas que dor que é essa, né? Como que eu me percebo nessa dor? Essa dor é minha, é da minha mãe, é do meu pai, é a dor do outro, né? Então, qual é o limite do eu, do outro, do nós, né? A gente fala muito em nós, partindo do princípio que somos todos um, né? E quando a gente vive um momento desse de crise, um momento desse pandêmico, realmente fica forte, fica pesado, né? E a gente às vezes não consegue respirar, então, né? A gente fica naquela situação. Então, eu fico dentro de casa e eu inspiro e expiro esse ar, mas os meus pulmões, eles não enchem, né? E eles não conseguem respirar de fato aquilo que eu percebo em mim. E aí, curiosamente, a gente vai percebendo, né, o quão difícil é, quando a criança está ferida, viver na sociedade chamada família. Sim. Então, eu chamo muita atenção, né, dos meus clientes, muita atenção dos meus amigos, enfim, das pessoas que a gente para bater um papo, como é importante a gente aprender a viver em sociedade. Sair daquele momento de conflito, sair do momento de competição, né, sair no momento de que muitas vezes fala assim, puxa, você me sufoca, né? Aí eu paro e penso e eu falo para os meus clientes refletirem até que ponto o amor sufoca. O amor sufoca quando a criança está ferida e ela se torna dependente. Mas o amor liberta quando a gente simplesmente ama, só pelo simples fato de se estar ali à disposição do amor. E o que é amor, né? O amor é algo tão amplo, né? Para cada um tem um significado. Para cada um tem um É, significado. eu falo que lá na minha época tinha as figurinhas a maré, né? Tinha, Eu adorava, adorava. né? Aí colava na agenda, né? Colava no caderno, né? E mandava anonimamente, até nos correios elegantes se colava a figurinha a maré, né? Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que esse amaré ele torna uma maré Maré. de situações, de Emoções, situações.
né? E Às aí vezes é um dilúvio. e aí fala, tá bom, né? E aí, como é que eu faço? Se cada um tá em um barquinho e todo mundo no mesmo mar, eu vou para onde, né? Eu vou para onde essa maré, ela vai me levando quando eu perco o controle desse prumo, né? Desse rumo da vida. Sim. Então, quando a gente fala da criança, né? A criança interior, que é aquela que está dentro da gente, e a gente morre com ela, porque ela é interior. Ele estará sempre conosco, né? E isso é incontestável. Agora, o quanto que a gente abraça realmente essa criança? O quanto que a gente olha para essa criança para a gente chegar no momento também de poder olhar para as nossas crianças, né? E aí, Sim. novamente, não é só olhar para as nossas crianças e quando a gente fala só de filho, né, de neto, de sobrinhos, de priminhos, né? Não, não. A gente está falando de uma criança universal. Uma criança que eu digo aqui, né, de uma forma laica, vamos deixar isso bem claro, mas a criança divina, a criança espiritual. A criança que ela chega, né? E ela chega através do quê? Da centelha divina. E é o que é isso, né? É assim, é esse homem, quando se junta com essa mulher, né? E aí ela torna isso. Polariza minha mãe. E aí essa mãe se torna uma grande mãe, né? Essa conexão forte, né? Terna, que é a conexão da grande mãe. E aí essa mãe e esse pai são inocentes, porque eles não têm manual de instrução, né? Aqueles que são marinheiros de primeira viagem e, ao mesmo tempo, aqueles que têm 2, 3, 4 filhos e aí falam assim, nossa, mas é um tão diferente do outro, né? E aí os filhos vão crescendo e as crianças vão crescendo feridas, falando assim, não, mas o meu pai gosta mais da minha mãe do que de mim, não, gosta mais do meu irmão do que de mim, né? Ah, não, mas é porque ela é menina. Ah, não, mas porque ele é menino, né? E aí começa, né? Aquela disputa, aquela concorrência, né? Porque a mãe, quando ela tem o filhinho, e aí ela fala assim, tô grávida, não é só aquele momento de plenitude, né? De conforto, de entrar em contato com aquela experiência tão sobrenatural, mas também é assim, não vejo a hora de nascer, porque eu tenho um sonho de brincar de boneca. E aí vem aquela mãe criativa, que pega no colo, que enche de fita, que vai colocar a gravatinha, que escolhe, né, a gracinha para que os seus filhos fiquem ali tão bonitos, né? Que eles vão passando na rua e vai falando assim, nossa, que lindo. Olha os olhos, olha o cabelinho dele, né? Ai, olha só, ela tá de tiarinha. Nem tem cabelinho ainda, mas tá de tiarinha, como é bonitinha. E aquele pezinho pequeno, pãozinho que a gente quer morder, aquele dedinho gostoso, né? Aquele Cheirinho. cheirinho delicioso de criança. E aí a gente pega e a gente fala, nossa, isso é vida, né? Mas aí também temos que dizer que tem mães que também não brincaram de boneca. E aí isso vem uma depressão pós-parto. E aí ela nega também essa criança, né? Então a gente aqui trazendo esse outro lado do transtorno, não vamos trazer só o romance da coisa, mas também vamos trazer a tragédia, que é a depressão pós-parto, que muitas mulheres nem percebem que estão e que muitos maridos não conseguem se envolver com isso, e aquela mulher fica destruída porque ela nega aquele filho. E aí a gente vai falando de traumas, né? Porque enquanto tá cheirosinho, tá com né? Dá tchau pro cocô, tá tudo certo. Mas quando eu nego, porque que medo, né? Como tá difícil assumir essa responsabilidade, porque como criança de outra, né? Será que eu Como vou dar conta? Tive uma sensação de medo, né? totalmente aquela sensação de E medo, às aquela vezes sensação de essa vazio. mãe tá trabalhando e ela não sabe se ela vai ser. Já viveu antes ali no ventre, né, Lu? Não sei se você mandado embora, como que vai ficar a situação, vamos ter dinheiro para poder alimentar, como que vai ser isso, né? São Então, vários desafios, né? E o desafio também de caramba, eu estou sozinha, não necessariamente essas mulheres, né? Quando a gente se torna mãe, aí a gente tem aquele nosso bebezinho, e no fundo, a gente quer o colinho de quem?
da mãe. Da nossa mãe. Aí vem aquela avó, ou não vem a avó, para ajudar aquela mãe que está morrendo de medo e fala assim: puxa, mãe, como que eu faço? Como você fazia mesmo? Como você trocava mesmo? Né? Porque eu não sei nem por onde começar. Eu não consigo pegar para dar banho, né? E aí ali a gente vai entrando com essa conexão, que é extremamente importante. Se a gente não olha para isso de uma forma extremamente não racional, mas emocional mesmo, sabe? Quando vem do âmago, assim, que é aquele Conectar instinto, com esse instinto o instinto maternal. protetor, maternal, né? Aquela leoa, quando não vem dessa forma, o que que acontece? Eu fico tímida. Vem de uma forma tímida, retraída, e aí a gente vai passando, né? É claro que a gente não vai entrar aqui no perinatal, no renascimento, na terapia de renascimento, mas assim, desde lá da barriga, né? Então eu falo para os meus clientes, engravidou é a música que vocês gostam de ouvir, né? É a massaginha na barriga que tem que fazer, é o pet que tem que latir pertinho para essa criança já estabelecer suas sinapses quando crescer. O contato, eu reconheço esse som, esse barulho, né? Dentro desse silêncio que muitas vezes é ensurdecedor, mas eles não têm racionalidade para saber o que é silêncio. E nesse mundo de água ainda, né? Que é um Do campo diálogo. cheio de emoção, nesse útero que traz informação, porque na verdade, né, o nosso genoma foi fabricado lá na barriga da vovó, né, quando a nossa mãe estava sendo, a nossa avó estava grávida da nossa mãe, então a gente também traz toda essa bagagem emocional, psíquica. Então é realmente um campo muito sensível para se tocar, né, Lu? Muito Porque sensível para tocar. não dá para generalizar, não tem 5 passos para, né? Sim. Porque como a gente fala muito na constelação, né? Você falou da questão do romance, né? Você trouxe a dualidade. Então, a vida, não interessa se ela se fez numa cama, num quarto ou no chão de uma boate. Ela é muito Né? instintiva, ela se faz. Então, como que a minha vida chegou, né? Talvez não chegou daquela forma que seria mais convencional, mas ela se fez em mim. Uhum. Exatamente. E quando se faz, né, na E num gente, ato de amor. num Vamos ato de amor. É. Vamos colocar como um ato de amor, porque nós estamos falando de amor, né? Não vamos entrar nas patologias clínicas, mas quando não é no ato de amor, aí vem num trauma de uma dor violenta, quando a gente vai falar de abusos sexuais, de estupros, né? De alto grau de vulnerabilidade, né? Então, essa coletividade, inclusive, de abuso, né? Que é uma outra situação, acho que é assunto até para uma outra live, mas é para a gente entender esse ato de amor, né? Não importa como, né? O que importa é que a gente tenha realmente, sinta essa criança dentro de nós, né? Então, aquelas que são mães, elas só falam com propriedade, aquelas que não são, né? Elas têm esperança e elas querem ser, e aquelas que não podem ser, elas podem ser mães de muitas formas, desde mães dos seus pets, mães dos seus afilhados, né? Há vários filhos que se É, adotam, e o a amigo maternidade, né? O maternal na mulher, né? é o maternal, é o amor, né? Aquele que eu cuido, é o cuidador, é aquele que está à disposição, né? Então, a gente precisa entender, tem um leque aí de entendimento quando a gente fala de maternidade inclusive. Mas aí a gente vai olhar para isso, eu acho que nesse tempo, inclusive de crise, que é o tempo que nós estamos vivendo, e aí trazendo a experiência de setting, inclusive, que é o setting terapêutico, né? É uma palavra técnica aqui que a gente usa, mas quando a gente está no processo psicoterapêutico, que é um processo de autoconhecimento, né, é um processo que vai trazer, inclusive, essa capacidade de olhar, desse adulto olhar para essa criança que está ferida por traumas, por decepções, por desilusões,
por sensações, né? Porque às vezes nada ocorre, mas ele tem uma sensação, né, de abandono, uma sensação de desespero. Então a pessoa vem e fala: puxa, é um vazio, é um buraco que eu sinto e eu não sei como preencher, qual é o caminho que eu vou. Então ela vem com um discurso de figura, mas no fundo é fundo, não é figura, né? E a gente vai trocando isso para a gente poder entender de fato o que é essa criança, né? O que ela está querendo nos dizer e o que nós temos que dizer para ela. Então, quando a gente fala de criança, a gente tem que olhar desde o nascimento. Então, essa criança nasce, né, cheia de esperança, cheia de vida, é aquele amor, e aí ela vai se desenvolvendo, aí a gente vai falando lá das fases de desenvolvimento, ela é considerada criança até 12 aninhos, depois ela vem para uma pré-adolescência, vem para uma adolescência, vem para uma juventude, e aí a gente debuta, né? Quando chega lá nos 15 anos, a gente debuta, a gente fala assim, puxa, agora eu entrego meu filho e minha filha, eu debuto, eu entrego ele para o mundo. Porque a partir daí você já é um jovem e que você tem que pensar realmente no que você quer ser quando crescer, então tem aí uma responsabilidade maior dentro dessa sociedade chamada família e também dentro desse inconsciente coletivo, dentro dessa sociedade, dentro dessa escola e dentro dessa família secundária, que a gente chama, e aí ele vai fazer a dança, né, que a gente dançava ali circulando. Então, eu achei incrível que você trouxe esse aspecto, porque são ritos de passagem que nós vivíamos, né, Lu? E como eles eram importantes, né? Por exemplo, para a menina, a mãe chegava e dizia para ela: olha, agora você tem 15 anos, vai ser apresentada para a sociedade, você vai menstruar, se você tiver uma relação sexual, você pode engravidar, né? Então, era passado uma informação e aí ela sabia que ela estava sendo preparada para uma próxima fase da vida. E nós tínhamos os meninos também, que aos 18 serviam ao exército e sabiam, né? E lá, antigamente, eles eram postos na mata, né? Para poder caçar e trazer um animal. Então, era uma ação que as tribos faziam, né? Já que você trouxe esse aspecto circular, me veio muito essa questão mais tradicional, né? Aí, transgeracional. E como hoje esses ritos eles foram ficando para trás, não se faz mais, né? Às vezes até se faz a festa, mas eu não sei como é que está essa comunicação de passar essa responsabilidade, né? Olha, você sabe que eu tenho clientes, assim, de diversas religiões, né? E eles falam muito sobre ritos. Então, que eles sentem falta e que eles lembram de pequenininhos, eles lembram de ritos, de passagem, né? Era uma expectativa nossa, né? Nossa, incrível. não via a hora de fazer para poder ter, e era como se a gente fosse galgando o step para nossa liberdade, né? Então, a gente parecia que tinha uma meta, digamos assim, né? Olha, de chegar ali, ter realizado, passado situações até chegar nesse ponto, para ganhar até a confiança desses pais, né? De poder quando esse filho cresce, ele vai repetir essa história e ele vai querer repetir esse rito, né, com os filhos. Só que, é claro, nós estamos falando de gerações diferentes. Então, quando a gente pega gerações passadas, isso realmente era estava muito mais próximo, e aí vai se perdendo, realmente, né? Mas a gente precisa entender que os pais, eles são os responsáveis pela legitimação desses filhos. Então, quando a criança ela se torna ferida, muitas vezes quando os pais eles não legitimam. Sim. E ao mesmo tempo, quando esse cliente ele vem com essa criança ferida, quando ele vem para resgatar isso, primeiro mecanismo de defesa, né? Não quero entrar em contato com isso, não vou entrar em contato com isso, nós vamos falar sobre outras coisas, mas eu ainda não estou preparado. Né? Por quê? Porque mergulhar nessa criança ferida dói demais. É reviver, né? Traumas que precisam ser ressignificados. E quando a gente ressignifica, a gente cura. Agora, como que a gente faz para curar a nossa criança ferida?
entrando em contato com ela, entrando em contato com esse autoconhecimento, entendendo que ele tem que se virar do avesso, ele tem que trabalhar num esquema de espelhamento e olhar para essa criança e dizer, então, tá bom, agora nós somos nós. Não tem mais papai e mamãe. Somos nós. Eu e você. Eu sou adulto, eu sou forte e capaz de te dar aquilo que faltou. Porque a gente honra pai e mãe, né? Então, como você sempre diz, honremos pai e mãe, porque os pais serão sempre grandes e nós sempre pequenos. Então, desde uma hierarquia que vai se estabelecendo, então essa questão dessa honra, né, que a gente tem que se colocar aí à disposição para isso. Então, como que a gente faz, né? Mas como é difícil, às vezes, quando essa criação foi muito dolorosa, né? Na infância, até você trouxe o aspecto de, às vezes, tem vários irmãos, e ali, de repente, eu vivi uma sensação de exclusão, ou de ser menos validado dentro da família, e trazendo o reconhecimento e o lugar de cada um, e colocando essas emoções mais alinhadas, né, Lu? É muito complexo esse momento, né? Porque tem toda uma necessidade da psique até esconder, né? Falou, não quer entrar em contato. Então já está no movimento de dor. Só de pensar em fazer o movimento para. É. E aí o que acontece? Como a gente percebe que a nossa criança está ferida, e antes disso, é assim, chamar a atenção, né, para o momento que nós estamos vivendo hoje, quando essa mãe, ela precisa se colocar à disposição, de fato, daquilo que está acontecendo, porque tem muitas mulheres gerando nesse momento, no momento de incerteza, no momento de dor, no momento de medo. E também, engravidando também. Engravidando, né? Que daqui a pouco tá tendo teu filho, e aí eu vou para a maternidade, como que eu saio dessa maternidade, como que vai ser esse cuidado, como que eu cuido desse bebê, né? E aí todas essas questões, elas estão ali sendo passadas de uma forma ou de outra para esse bebê. Então essa insegurança e esse momento, né? Então eu sempre falo, olha, diga, põe a mão nessa barriga e fala, olha, tá tudo bem, né? Você tá protegido, né? Eu tô aqui, eu tô olhando para você, eu dou conta, né? É respirar e realmente se colocar em contato com isso. Então, porque é um momento que a gente está vivendo de muito medo, de muita insegurança, né? E que às vezes nem é nossa, mas é exatamente dessa sociedade família, né? Que a gente está confinado e um vai passando para o outro tudo aquilo que está sentindo e que está se envolvendo de fato, né? E tem mães que já têm também seus outros filhos e que precisa dividir tudo isso, né? Que precisa dar conta de tudo isso. Aí o que acontece? Essas mães que têm esses outros filhos vão falar assim, tá bom, e agora, o que eu faço? Eu dou conta desse que está aqui dentro da barriga, que ainda está protegido aqui, mas que eu tenho que dar conta, ou eu dou atenção para esse daqui? Então, olha lá, nós estamos falando de crianças feridas, né? Eu tenho que dar conta desse meu filho que está aqui, que ele não pode se sentir abandonado, não pode se sentir preterido, até porque tem uma gravidez, né? E ao mesmo tempo eu tenho que dar conta desse que está aqui dentro, mostrando para ele que está tudo bem, que minha respiração está sob controle, que eu não estou sentindo nada. Então, quando a gente chega nesse momento de insegurança, a gente pode falar lá dos arquétipos que nós chamamos, né? Que são a criança, que é a criança, que é a criança que é a luz, é a criança sagrada. Ele é a luz. E aí a gente vai falar da criança sombra, que é a criança ferida. Então, como que eu chego nessa criança ferida, né? Todas as crianças são luz, gente, né? São luz. Então, ela é uma caixinha preta, que ela não tem ali nenhuma informação, e são essas informações que quem coloca na cabecinha dela somos nós, né? Somos os responsáveis por isso. Então, elas são luz. E aí depois, é claro, né, do decorrer do tempo, a gente vai convivendo em sociedade, vai convivendo em família, essa caixinha vai se munindo de informações e nem todas as informações a gente vai gostar. Que a gente vai entrar em contato, a gente não vai gostar assim. E aí vem a sombra. E aí vem essa criança que morre de medo. Então, tem um arquétipo que Jung chama
que são as que têm tendências positivas e negativas dentro desses arquétipos, né? E aí ele fala assim, olha, os sentimentos de autopiedade a gente precisa ter, porque é uma tendência da criança ferida, esse sentimento de autopiedade, esse vitimismo, né? Essa necessidade de chamar atenção, né? Essa oposição, onde as crianças se colocam opositoras ali, né? E aí, se a gente não cuida, vai gerar o TOD lá, o transtorno opositor, né, desafiador. Então, tem muita coisa que se envolve, mas quando não se coloca nesse momento do procurar, se a gente não vai para as tendências positivas, que é olhar com amor, é eu falar assim, não, é falar para você mesmo, ó, respirar, porque, pera lá, eu estou aqui entendendo, estou silenciando e observando minha mãe e meu pai, e eles são dessa forma. Então, é o momento da aceitação. Eu vou percebendo com quem eu convivo, para a gente poder gerar tendências positivas. E aí a gente vai iluminar tudo isso, né? Iluminar esses medos, sair desse negócio de ficar preso no passado, porque o pessoal fica preso no passado, né? E aí fica lá, não, porque é aquele adulto que fala assim, não, porque eu me lembro, mãe, né? Porque você me deixava ali, se eu não comesse tudo, você fazia eu comer tudo, né? Eu tinha que raspar o prato, porque eu tinha que lavar a louça, porque se eu não fizesse louça, você me batia, eu me colocava de castigo, ó, o passado. Então, eu tô falando desse adulto com essa criança ferida e apontando para a mãe, né? O que muitas vezes essa mãe falava, não é assim, tá errado, tá errado. É a mãe e o pai que não empoderam, né? Fala assim, não, você nunca vai ser nada da vida. E assim, ó, é um vagabundo. Não sabe fazer, não faz. Sabe fazer, não faz, né? Então, deixa que eu faço. Deixa que eu faço melhor. Deixa que eu faço. Não, sai, 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 sai. Deixa que eu Sai. faço, né? Então, sai, sai, sai. Deixa que eu faço. E aí é aquele negócio, né? Como que depois você cobra o filho para pescar o peixe se você sempre apareceu com o peixe já com a alcaparra todo quentinho e servido, né? Então, aí vai cobrar o filho com 18, 19 anos, assim, você não vai ser ninguém na vida mesmo. Muitas vezes fala assim, mas você não viu? Você, né, como passar por osmose. Então. Nunca teve capacidade de se desenvolver. Muitos ainda, né, a gente percebe, tem uma gagueira, às vezes, não consegue falar, se expressar, porque sempre foi castrado, muitas vezes, na voz, né? Então, você sabe que você está trazendo algo que é extremamente importante, que é o lado da negligência. Então, é assim, né? Pais e mães negligentes. E aqui, vamos deixar claro, né? Que não existe culpa de pai e mãe, porque, novamente, né? O pai e a mãe, eles são ingênuos ao ter aquele filho. Não tem cartilha. Então, ele vai levando isso de uma forma que eles acham que, assim, eu estou fazendo de tudo para acertar. Agora, como que eu percebo o erro ali? A gente percebe o erro quando a nossa criança, ela aponta a dor. E ela aponta. O bebezinho, ele chora, então a gente tem que dar conta de saber que choro é aquele, se é de fome, se é de dor, se é de frio, se é de fralda molhada, né? Então a gente tem que dar conta daquele choro. E muitas vezes até do choro de alguma sensação de corpo de doença mesmo, que está sendo desenvolvida ali, e que muitas vezes a gente não sabe. Então, eu posso dar o exemplo do refluxo esofágico. A criança, ela não vomita, mas ela fica com aquele leite ali. Então, assim, se o adulto não aguenta uma azia, imagina um bebê aguentando uma azia. Então, esse bebê não vai comer, não vai dormir, vai ficar com baixo peso, né? E nem todos os pediatras conseguem entender isso porque não está o dia a dia ali dentro de casa. E tudo isso é uma criança que se fere, que se fere, que se fere, que vai ficando ali nas nossas células. Agora, como que a gente faz para poder dar conta de tudo isso? Ressignificando, é olhando para esse filho, é entendendo, né, os pedidos de socorro desse filho. E aí, por sorte, agora, nossa, a gente tem as doulas, né, Lu? A gente tem enfermeiras super preparadas nos hospitais que ensinam a amamentação, né? E ficam ali do lado e faz massagem e tal, tudo para realmente buscar essa conexão, né? Mais da mãe, né? A mãe também vive uma quarentena com o filho quando ele nasce. E esses 40 primeiros dias, ele é super importante. E aí, mais um rito de passagem que muitas vezes foi negligenciado e que é tão importante, né? Os 10 primeiros dias, antigamente as crianças nem
entrava em contato com ninguém. Era só depois do 10º dia que você podia ir visitar o bebê, Sim. né? Hoje, imagina, essa mãe amamentando, falando no WhatsApp, né? Então, mas essas negligências são as negligências, né, desse mundo moderno, né, dessa nova era, né, essa delegação, né, aqui, novamente, é importante que saibamos aqui que não se trata de uma crítica, nós estamos falando de criança ferida e que nós, enquanto adultos, somos responsáveis por curar as nossas crianças. Então, veja bem, né, nós estamos falando dos filhos, mas nós somos filhos. Então, vamos entender aqui de que criança é essa que nós estamos falando, né? Esse é o desafio do público, entender e se conectar com essa criança que a gente está falando. Então, nós estamos falando de uma geração de agora, mas é uma história que a gente sempre fala, poxa, eu não quero repetir, se não deu certo ali e eu tô ferida porque eu acho, hipoteticamente, que minha mãe e meu pai não deram conta de alguma coisa, então eu não repito essa história. Eu faço de tudo para que eu recrie, e para que eu transforme essa história, para que eu identifique e desidentifique imediatamente isso. E de que forma? Com muita calma, devagar, com respeito, porque no fundo, a criança era da mãe, agora a criança é sua. Sabe aquele negócio agora, segura que o filho é teu? É a Tem uma sua. música do Legião Urbana que ele fala, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, né? Claro, porque o culpar os pais é o quê? É um mecanismo de defesa que é assim, olha, vocês são culpados por tudo. Então, se nós, enquanto adultos, não aprendermos a perdoar, o que que acontece? A gente, claro, que vai ficar nesse mecanismo de culpar pai e mãe, né? Agora, qual é a Tem um culpa? ganho aí, né? Tem um ganho aí, né? Porque nunca vai partir para a individuação, né? Ele vai ficar aí sentado nessa posição de Esperando. educação Hum, e ele vai ficar esperando. Vamos então falar um pouquinho aqui da criança órfã, né? Para a gente entender do que a gente está falando. É. quando eu fiz a chamada, eu também chamei a atenção da questão dos pais, né? Hoje é como se fosse uma pandemia também, essa questão do masculino não conseguir assumir os seus filhos, seja no registro, ou seja, assumir emocionalmente, né? E aí também assumo essa mãe, essa mulher que está parindo um filho meu. Uhum. Então, quando eu falei na outra live, né, que eu toquei muito nessa questão do pai, porque é um movimento para fora, é um movimento para a vida. Uhum. Então, muitas vezes esse movimento ele fica interrompido, porque muitas vezes essa mãe não consegue apresentar esse filho para esse pai, ela é muito protetora e é meu, né? E ela não consegue apresentar esse filho, essa filha para esse pai. Então, o homem parecia que não tinha tanta importância na criação mesmo, né? Era só assim, então, algo muito, né? Que as pessoas chegam e falam, nossa, meu pai sempre foi muito fechado, né? Então, e é uma responsabilidade da mulher Encaminhar. encaminhar o filho pro É. pai, né? O que eu sempre falo, né? Então, engravidou, chama esse pai para perto, né? Porque acontece aquele fenômeno de que, olha, então tá, eu tive um filho, então eu estou aqui dedicada ao meu filho, e aí esse marido, ele fala, puxa, perdi o meu lugar. Então, também tem isso, né? Que é um assunto vasto, enfim, que também traz dor para esse pai, né? Uma dor espelhada, uma dor refletida, em que às vezes ele olha e fala assim, puxa, que é esse pai mais carente, que é essa criança ferida mais carente, né? Mas quando a gente fala dessa criança ferida, é o seguinte, a gente tem memórias. Então, é assim, tem memórias, né? De abandono. Então, esse pai olha, ele fala assim, puxa, olha lá, ela está repetindo, né? Eu estou sentindo aqui uma história que já vivida, né? Então, eu me senti abandonado pela minha mãe, agora minha mulher abandona, né? Por quê? Porque esse filho chegou. Então, também a criança refletida, a criança ferida refletida nesse pai. Então, fora que são
também os abusos físicos, os abusos emocionais, essa questão da negligência, a questão dos traumas da própria infância, que é assim, é o doce que não comeu, né, é o cabelo que foi cortado e eu não pedi para cortar desse jeito, né, o óculos que foi usado, é o aparelho que teve que colocar, é a fimose que teve que fazer, né, então, são traumas da infância que são impostos por situações muitas vezes necessárias. Então, eu vou arrumar os dentes, necessariamente eu preciso colocar o aparelho, eu preciso passar por isso. E essa criança fala assim, não, eu não quero. Então, as crianças que têm ambliopia, por exemplo, precisam colocar o tampão, e aí vão para a escola e sofrem os bullying, né? E tudo isso são feridas que vão ficando. Então, a gente precisa entender que as feridas, elas não vêm só do ambiente familiar, ela também vem do ambiente coletivo, ela também vem do meio externo, né? E que os pais precisam identificar. Aonde que a gente potencializa essa criança ferida dentro de casa? Quando esses pais não identificam uma necessidade que veio do meio externo para essa criança, e aí isso se torna, se a criança sente como uma negligência. O meu pai não está olhando para isso, meu pai não viu isso, meu pai não viu que eu me queimei, o que eu apanhei na escola, que eu estou sofrendo bullying, né? Ou que eu fui molestado, enfim, da própria casa, muitas vezes isso acontece, né, pelos tios, pelos primos, enfim, né? Então, não olha para isso. E aí o que acontece é que se desenvolve tendências negativas. Quando te vira um segredo de família, né? Isso. Vai virando segredo de família, ninguém quer comentar, e aí essa criança ela vai se sentindo excluída e desimportante, e aquilo que trouxe tanta dor. Exatamente. E é onde vai vindo esses sentimentos de autopiedade, vem uma resistência enorme do pedir perdão, né, do dizer obrigado, do falar eu te amo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, é uma questão só de educação? Não, não é uma questão de educação, também é uma questão de, assim, como que eu vou conseguir seguir em frente se eu fico presa ali? Eu não sigo em frente com a vida, eu não sou impulsionado para a vida, porque eu não trabalho isso. Então, o que que acontece? Muitas crianças, muitos adolescentes, né? Essas crianças vão crescendo, e aí chega ali, muitas vezes a gente percebe que essas crianças substituem essa família. Então, é aquela criança que prefere ficar na avó, é aquela criança que prefere viajar com os amigos no Natal, no Ano Novo, né? Elas vão procurando famílias que elas possam resolver lá o conflito, porque essa família acaba abraçando, né? E elas não se tornam responsáveis por si mesmas. Então, elas vão crescendo com essas tendências negativas e vão se ferindo. Agora, como que a gente vai para as tendências positivas? A gente faz a gente vai para essas tendências positivas e a gente vai curar essa criança entrando em contato realmente com essa dor. E como que é entrar em contato com essa dor? É realmente, muitas vezes, o adulto, ele vai ajudar outros adultos. Então, olha, de novo, veja bem para que nós entendamos aqui o que a gente está falando. Estamos falando da nossa criança. E aí, o adulto vai ajudar outro adulto que ele percebe por empatia e semelhança que existe uma dor. Então eu consigo resolver minha dor, eu acalmo a minha dor quando eu estou ali para ajudar a dor do outro, né? Então se confunde muito generosidade com o limite, ter esse limite, né? Eu sou generosa ou eu estou ajudando para dar conta de uma dor que é minha, por empatia. Sim. Então, isso é muito confundido, e aí, quando a pessoa entende o que é generosidade de fato, né, e o que é uma dor que eu estou tentando aliviar do outro, porque aí eu percebo que eu fico aliviado porque é como se eu me perdoasse, é como se eu tivesse um pontinho, uma estrelinha, ganhei uma estrelinha, né? Então, isso acaba sendo uma tendência positiva, porque ele arruma esse recurso que é para o caminho do perdão. Então, ele se sente, olha lá, ele se sente perdoado porque eu ajudei ali e nossa história é tão parecida, e aí ele se alimenta, se retroalimenta daquilo, eu ajudei, e aí eu me perdoo e eu me acalmo, né? Num ato de generosidade e amor. Só que nós precisamos, primeiramente, ter um amor próprio, ser generosos conosco,
Eu sempre falo no consultório, né? Eu tenho clientes que ele fala assim, ai, Lu, agora eu não estou conseguindo, preciso falar com você nesse momento que eu estou entrando em crise, a máscara de oxigênio caiu, mas eu não consegui colocar em mim. Porque eu falo, quando a máscara do oxigênio do avião cai, coloca primeiro em você e nos outros, né? Não é isso? Porque aí a gente salva a nossa vida, a gente respira e salva 3, respira mais 3, respira mais 3, até que aquele oxigênio, né, conseguiu salvar várias vidas. Só que muitas vezes essa máscara cai e ela está diante do nosso nariz e a gente não consegue respirar. Por quê? Porque a gente fica respirando o oxigênio pelo outro. Então você tem que respirar efetivamente por você, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, Kelly, das crianças. Tem umas perguntas aqui, ó. Então, vamos lá. Como sair disso, né? A Tchelle perguntou, a Tchelle não, a Tia acabou de entrar. Beijo, Tia, saudade. Tia, querida. A Dulce perguntou, né? Como sair disso? Ou isso é normal? E a Maria perguntou: se sou uma criança ferida, vou ferir meus filhos inconscientemente? Então, muitas vezes, né? Porque o que acontece, a gente acaba descontando nos filhos a nossa dor, né? Eu tenho um caso no consultório de um adolescente, e esses dias ele me ligou, né? Ele me passou uma mensagem e falou assim: Lu, preciso da sua ajuda, não estou conseguindo. Né? Novamente ela gritando, novamente ela dizendo que não vai fazer comida, porque novamente ela acusando de que eu não lavei a louça. É assim, eu já lavei a louça, eu já limpei o meu quarto, eu fiz tudo aquilo que nós combinamos, né? Então, estou falando de um adolescente de 14 anos, né? Nós combinamos, está tudo certinho, eu fiz a minha parte. Esse adolescente tem uma irmã de 12, e a irmã é mais difícil para fazer a parte dela, mas o que ele faz? Ele faz com que ela se anime para fazer a parte dele, mas para essa mãe não está suficiente. Né? Então, você é um merda, você é um vagabundo, né? É assim, você só lavou a louça, você lavou o seu prato, o seu talher e o seu copo, e o meu, por que você não lava? Eu faço comida, então vamos fazer o seguinte, não vai ter comida hoje. E ela efetivamente não faz a comida. Então, respondendo, né, a questão de que, poxa, se nós temos uma criança ferida, a gente fere a criança do nosso filho, isso necessariamente acontece? Não necessariamente, mas se a gente só acontece se a gente não se policia para isso. Porque a gente se pega repetindo a mesma história, e é aquilo que eu falo, né? Quantas vezes a gente volta no passado e a gente está repetindo a história. Então, como que a gente vai, como a gente sangra? Quando a gente sangra a criança ferida? Quando a gente fala que um filho, por exemplo, é um merda. Quando a gente fala que a gente não vai fazer comida, já que ele lavou só o prato, o copo e o talher dele. Ele tem 14 anos. Tudo bem que ele tem 14 anos. Ele tem a obrigação de fazer? Claro que ele tem a obrigação de fazer. Nós estamos falando aqui de um caso de pais separados. Né? Tem obrigação de fazer porque nós vivemos numa comunidade, numa sociedade chamada família, e quando todos nós nos ajudamos, fica tudo mais fácil. Mas só que assim, né, precisa chamar o filho de merda? Não precisa chamar o filho de merda. Então, o filho está no momento de autoconhecimento, é um filho que está se fortalecendo, que está se, né, exercendo, fortalecendo essa musculatura para que ele cresça e ele fala assim, opa, cresci, desculpa, eu não sou um merda. E a importância, né, Lu, de como os limites são extremamente importantes de serem apresentados, como eles são apresentados é muito mais importante. Sim, muito mais importante. Os limites são passados, né? A gente dá conta dessa criança ferida, efetivamente, quando a gente entra em contato com ela. Então, eu faço um exercício no setting que, assim, tá bom, vamos pegar lá nos setênios, né? Então, a gente vem nos setênios, e nos setênios, tá bom, os pontos negativos. Então, eu pego os pontos negativos. Quando eles me trazem o ponto negativo, é a criança. Eles trazem o ponto negativo da criança. Tá bom, agora, qual é a aprendizagem que você tem a partir desse adulto? Eles param e pensam. E aí eu trabalho essa aprendizagem como um legado. Olha lá. Uma biografia. E olha como você tem um legado. Você já tem um legado. Então, é como um legado. Por isso que
nos policiemos, entendamos que às vezes é difícil, não tem cartilha, mas a gente precisa reconhecer a nossa criança ferida, para que a gente não faça com que a criança ferida das nossas crianças sangre. Por quê? Porque as nossas crianças serão criança ferida. Todos nós temos. E literalmente elas estão sangrando, né, Lu? Porque cada vez mais esses adolescentes estão se cortando, né? Estão se cortando, é assim, né? A Dulce tá aí e ela brinca, ela fala assim, o psicólogo tem o cliente que merece, às vezes, né? A gente brinca sobre isso, brinca, né? Não é uma brincadeira, mas veja bem, a gente fala sobre isso porque eu tenho clientes com alto grau de transtornos, né? E automutilação, muitas automutilações, tentativa de suicídio, né? E não é fácil. Então, quer dizer, eu preciso me automutilar, entrar em contato com uma dor maior para poder dar conta desse vazio que eu sinto por conta dessa criança ferida, né? A criança que é criancinha, ela não sabe o que ela está fazendo. A gente não esconde as facas. A gente não põe as facas lá no alto porque ela não sabe a noção do perigo. Então, é assim, que dor é essa que a gente quer entrar em contato? Por que a gente faz isso, né? E muitas vezes é isso, é a falta dessa proteção, a falta de se sentir reconhecido e amado verdadeiramente. Você trouxe a questão de negligência, né? E de repente essa negligência, por exemplo, eu vou dizer algo muito comum que tá corriqueiro, né? Hoje a gente vai nos restaurantes, as crianças estão todas sentadas na mesa com tablet, né? Ok, é uma tendência, tecnologia, eles já entram, já mexem em tudo, tem a sua parte positiva, mas assim, você está vendo que informação que seu filho está, com que ele está se informando, com que ele está se instruindo, né? Porque às vezes nessa vida super ocupada que a gente tem, porque o que a gente vai percebendo, né, no setting terapêutico, que antigamente essas dores vinham por uma falta mesmo, até às vezes financeira. Então, nessa demanda dessa família se estruturar e criar esses filhos e tal. Hoje, eu não tenho esses números aqui, que eu adoro números, mas assim, a população ela é muito mais rica, a nossa geração é muito mais rica. E sinto que a cada vez mais é depressão, cada vez mais é suicídio, cada vez mais não quer se entrar em contato com a essência, com o essencial, não quer olhar, essa negligência. Acho que a palavra realmente é negligência. Então, muitas vezes a gente perde vidas, perde períodos da nossa vida por pura negligência. Eu tenho um outro lado dessa moeda da negligência, porque assim, né, o que acontece? Nós estamos no mundo de uma nova era, um mundo moderno, né, onde essa capacidade, essas crianças já vêm com uma capacidade, né, eu acho que também não só intelectual, mas essa tecnologia, né, emocional, irracional, que é inacreditável, então elas vêm com muita facilidade para poder entender aprender novas coisas, né? Mas quando eu falo de negligência, eu estou falando de negligência de fato, para essa criança se tornar ferida, de uma ferida que sangra. A negligência que você está falando é uma negligência que muitas vezes para as crianças e para a família é uma negligência mais de criatividade e entretenimento. Mas claro que tem ali o viés da negligência. Eu vou dar um exemplo de negligência para vocês entenderem o outro lado da moeda. Então, uma família tem 2 filhos, né? Então, o filho de um pai e o outro filho do marido atual moram juntos. Então, um filho, ele é diagnosticado TOD, né? Ele tem o transtorno opositor desafiador, e o outro filho, não. Então, estou falando de um filho de 14 anos e estou falando de um filho de 4 anos. Então, o que acontece? Esse menino, ele tem o diagnóstico por um neuropsicólogo e não tem tratamento psiquiátrico, não tem tratamento psicológico. Então, você imagina um transtorno desse, né? E aí é um transtorno que é muito difícil, num adolescente, que é mais difícil ainda, porque ele está sempre
se enfiando em confusão, se não cuidar compulsões, né, destruidoras como álcool, drogas, brigas e violência, então é que precisa ser contido, né? Então esse transtorno ele precisa ser contido através da psicofarmacologia e através da psicologia para ele poder entender os efeitos colaterais do transtorno, né? Porque não necessariamente a gente vai dar conta do transtorno, mas desse efeito colateral. Por outro lado, tem um filho que toma banho sozinho, que não é visto, que não é que a mãe chega lá e fala assim, deixa eu ver aqui, se lavou o pipi, né, não quis fazer a operaçãozinha da fimose, então não tem que arregaçar aí a pelinha do pipi, limpar, fazer toda essa limpeza e tal, e o que acontece? No momento a avó chega e fala assim, o que acontece aqui? Né? Olha só como que tá inflamado. Essa criança de 4 anos, ela não vai chorar e falar assim, estou com uma infecção urinária, por favor, me leve no urologista. Ela não vai conseguir dizer isso. Se ela tiver uma alta resistência, ela talvez não vá nem adquirir febre, porque esse sistema, esse corpo não vai falar nada. Então, eu estou falando de negligências desse nível. Sim. Porque o que acontece? Eu não quero entrar em contato com essa dor. Olha lá, criança, ferida espelhada. Eu não entro em contato com essa dor, então é vida que segue. Não, tá tudo bem. Não tô vendo problema nenhum. É aquilo que ele reclamou, né? Da idade. Ele não reclamou, ele não tá falando nada. Então, é assim, como que é isso agora? Qual é a negligência da negligência? Quando tem alguém que chega perto de você e fala assim, olha, olhe para isso. Você está olhando para isso? Não, eu estou olhando, mas você está exagerando. Negação, negação, negação. Então, olha, vai muito lá de novo na pergunta que a Maria fez, né? Maria, que ela fez. Então, como que eu faço? Se eu preciso curar, se eu não curo a minha criança ferida, eu pioro a criança ferida nos meus filhos, né? Como que eu lido com isso? Exatamente. Se a gente é negligente, a gente vai fazer com que essa criança fique ferida, né? Então, tem um outro caso, que aí um irmão olhou na internet. Qual é a necessidade de ser negligente, né? Então, qual é a minha necessidade de ser negligente, né? Então, não tem a necessidade, mas muitas vezes esse adulto, ele não sabe que a criança dele é ferida porque ele nega desde sempre, ele não sabe. Quando que ele vai saber? Quando, de fato, alguém chegar e falar assim, olha, perceba como você está lidando com essa situação, perceba como que seus filhos estão, perceba como que o ambiente está hostil dentro da sua casa, né? E muitas vezes, quem fala isso é a própria mãe, a irmã, são aqueles que estão próximos, né? Porque os amigos, eles falam, os amigos verdadeiros falam, mas aqueles que são os colegas que se encontram eventualmente, eles não vão falar a respeito disso, porque fica pesado. Não vai querer mexer no vespeiro, e tá certo, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas, novamente, gente, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Nessa sessão de negligência, parece que tem muitas coisas que se tornaram normais, né, Lu? Acaba se tornando hábito, maus hábitos. Muita coisa que não deveria ser banalizada, acho que tem muitas situações que não deveriam ser banalizadas, que estão sendo banalizadas, justamente porque muitas vezes eu, como mãe ou pai, não consigo entrar em contato com a minha incapacidade de lidar com a situação do meu filho. E aí, nesse sentido, talvez ser negligente de não levar para um acompanhamento psicológico. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que o irmão mora no Japão e trouxe a filha para ficar aqui e foi embora. Então, ela teve que ficar com a avó. Então, essa criança está, imagina, destruindo a casa, batendo em todo mundo. Então, eu nem atendo a família, eu atendo a cunhada. Eu também. Mas a questão financeira, né, Lu? Acho importante, tem tantos lugares que tem um trabalho social para levar essas crianças, né? Às vezes se eu não dou conta, fazer esse movimento de humildade também, eu como mãe não dou conta, eu vou buscar ajuda para poder olhar para esse movimento do meu filho e lá mesmo eu descobri o lugar e tudo, mas aquela coisa do preconceito. Mas olha só, o que você está falando, tem uma das crianças feridas, se chama criança dependente, né?
A criança dependente é aquela que ela necessariamente, quando chega lá, é assim, eu sinto um buraco, um vazio, e muitas vezes ela não pede ajuda. Sim. Ela é egoísta, no sentido de que eu dou conta disso. Eu não Isso preciso de aí quando ajuda de vira ninguém. adulto. Você quer dizer Então quando ela a vai. pessoa vira adulto, né? O adulto é assim, esse egoísmo. Então é a criança ferida desse adulto que ele se torna egoísta, né? Ele se torna opressivo, nada é satisfatório, né? Aquele adulto que fala assim, não, eu dependo de tudo, então é aquela mulher que vai casar e vai falar assim, não, eu dependo do meu marido, eu quero depender do meu marido. Eu comecei a trabalhar e de repente eu parei e não tá bom assim. É aquela que vai falar, não, eu vou ficar com meu filho até 2, 3, 4 aninhos, mas depois vai para a escolinha e não vai nunca mais trabalhar, né? Então eu fico minha criança ferida quando eu tenho uma criança, eu me identifico com isso e aí eu fico nessa criança dependente, né? E aí, é claro, a gente vai se tornar assim esse movimento profundo ainda. Quantas vezes a gente vê essa criança, mulher ou homem, se conectando com outro parceiro, e aí é uma conexão de criança ferida com criança ferida, vira relacionamento abusivo, Acontecendo muito. um É, alimentando a ferida do outro, na verdade, então eles estão conectados por disfuncionalidade, não por amor, né? O que une eles é justamente esse movimento disfuncional. E aí ainda vem um filho, muitas vezes nasce nesse lar, e ele se sente responsável até por esses movimentos, né? Porque é importante a gente perceber também que a criança tem uma fase da idade dela que tudo que acontece na casa ela acha que é culpa dela, né? então, As você está tocando num ponto extremamente importante. É o que está acontecendo muito hoje, né, nessa época, nesse momento de crise, que é o quê? O marido e a mulher, né, eles entram em conflito. Por quê? Porque nessa vida maluca de vamos trabalhar, todo mundo trabalhando, a gente não tem tempo para nada, quando chega em casa, ok, né? Então vamos continuar ali o segundo round. Agora, confinados, eles estão precisando olhar, eles estão olhando um para o outro. E aí, quando olham para o outro, vai falar assim: não acho que não foi isso que eu comprei. Uhum. Né? Quem é Não é você? isso. Quem é você? Isso é assim, está acontecendo demais. Aí o que acontece? Esses pais, eles começam a discutir. Existe um conflito ali. Essa criança, ela olha e ela vai falar assim: o problema sou eu. Porque a criança não está entendendo, muitas vezes, o que está acontecendo aí fora. Né? Porque muitos pais também blindam a criança da realidade. Mas ela olha e ela fala assim: então, a única coisa que mudou é que agora eu estou todo dia com eles. Então a culpa é Sou minha. eu. Sou eu. Exatamente. Então eu estou desestabilizando o ambiente. E aí eles brigam por mim. Aí o que acontece? A criança Esses fica pais doente. não vão brigar no quarto, né? Fechar a porta, É, deixar o filho dormir. isso, eu Eles ia estão tocar nesse. gritando ali na presença desse filho, e aí o que acontece? São os adultos que estão gritando? Não. São as crianças feridas desses adultos que estão gritando. Pega duas crianças e coloca ali para conversar. É briga, é pau, né? E aí o filho fica olhando e fala assim, gente, eu não quero nem brincar, né? Porque meus amiguinhos aí estão bravos, não quero brincar. Mas aí esse pai fala assim, então se separa de mim. É isso, se separa de mim. Por que você não vai embora? Eu não vou embora. Porque a gente tem um filho para criar. Aí esse Aí, filho fala, sou eu opa, mesmo. Aí é. cai a Aí tem a ficha desse confirmação. filho. Ali é onde se estabelece a maior dor. Essa criança pode ter a idade que for. Eu sempre falo, não subestimem as nossas crianças. Elas podem ter a idade que for. Quando eu faço um movimento no consultório, né, de vamos respirar, vamos entrar em contato com essa criança, e a gente leva, né, faz uma meditação que leva ali um pouquinho para o passado, você precisa ver as memórias que vêm, a dor que vem. Imediatamente, esse adulto ele se coloca numa posição fetal e ele fala: para, não quero, não quero entrar em contato com isso. A culpa é minha. Eles se separaram porque a culpa é minha.
Eu tenho medo porque quando eles brigavam, é assim, nossa, ele jogou o prato, ele quebrou o prato. Minha mãe chorava todas as noites. Eu me lembro, o que que você se lembra de 0 a 7 anos? Me lembro da minha mãe chorando todas as noites. E de 7 a 14, me lembro do meu pai bêbado, quebrando a casa toda. E de 14 a 21, eu me lembro daquela menina, né, que quando a gente foi transar, falou que eu era o pior de todos. E aí esse cara vem com uma criança ferida com uma situação de ejaculação precoce, uma questão disfuncional, erétil. Então a gente está falando de feridas, né, que elas vêm de todos os lados. Agora, se eu vou carregando essas feridas, eu, enquanto adulto, o que, que eu faço? Novamente, eu tenho que acolher com amor essa minha criança, que é a criança interior, que todos nós temos, e tenho que entrar em contato imediatamente com isso para falar assim, opa, pera lá, tá bom, ó, vem aqui. Não, tá bom, olha, vamos pensar. Cada fragmento, né, Lu? Eu acho que é importante você pontuar, né? Você tem quanto? 25 anos, né? Já? Por 25 aí. anos, né? É. Eu acho importante você pontuar, porque hoje todo mundo quer tudo rápido, né? E às vezes são tantos fragmentos, você trouxe aí a grande metáfora do prato, né? Eu vou ter que pegar esse prato e, né, reconstruir essa história, essa biografia, qual que é o seu legado, e ter esse cuidado de não retraumatizar, né, Lu? Porque ressentir e reviver, como você também comentou, é muito dolorido e acho que até por mais conhecimento que se tem, a gente não sabe o que esse corpo vai experienciar nesse momento de entrar em contato com essas situações. Esse corpo, ele grita, né? Então, quando a gente trabalha, porque o que acontece? Lá na Humana Mundi, a gente trabalha o indivíduo integral. Então, é corpo, mente e alma. Então, a gente vai dar conta dessa somática, daquilo que o corpo está trazendo, vai dar conta desse barulho, né? Dessa mente, e também vai dar conta desse religar. Então, como que eu me religo a Deus? Como que eu me coloco, muitas vezes, em contato com o meu divino, e aí vai lá para a criança divina, né? Para essa criança, imagina. Criativa, que é alegre, que traz alegre, toda a nossa potência de vida. Então, é assim, eu tenho um cliente que ele fala assim, ele falou esses dias assim, é o seguinte, meu filho chegou para mim, ele ia brincar com Beyblade, ele chegou para mim e falou assim, eu falei assim, não, você não vai brincar com isso no chão, imagina, eu coloquei madeira no chão, você vai riscar toda a madeira. O filho olhou e falou assim, então tá bom, não gosto mais dessa casa, eu gostava da casa anterior. Ele falou, sabe o que eu estou aprendendo no confinamento? Eu quero trocar tudo. O que adianta eu ter uma casa Cláudia, casa cor, se eu não posso construir, eu não posso ter criatividade com o meu filho ser criança. Eu não quero mais isso. O que aconteceu? Uma semana depois, ele falou, pode tirar a madeira. Tira a madeira e bota porcelanato, ele está em obra. Há uma semana em obra. Ele falou, porque eu quero que meu filho brinque, porque agora eu estou aprendendo que meu filho feliz faz a minha criança ficar feliz. Olha lá. Trabalho terapêutico. Lindo, né? Lindo. Ah, tá bom, mas puxa, o cara tem grana, né? Ele foi lá, ele trocou, tirou a madeira, pôs o negócio, porque é para criança brincar. Cara, vai brincar de outras coisas. Família feliz é casa bagunçada, né? Sim. Porque criança ela bagunça. Agora, qual é a nossa responsabilidade enquanto pai? É saudável, né, Lu? Vamos organizar. E aí sim é educação, né? Então, o que é família feliz? É casa bagunçada. A criança, ela precisa... É criança deitada, né? Deitada lá, quietinha, desconfie, né? Agora, não quero casa bagunçada, porque essa criança ferida também traz uma questão, uma tendência de organização, de controle, aí ok, tá tudo bem, o filho fica no computador o dia inteiro. Ele tá protegido, a mãe fala assim, ó, tá protegido. Né? Ela se preocupa, claro, ela fala assim, nossa, ficou o dia inteiro no computador. Mas aqui, ó, tá protegido, eu tô olhando. Não tá, porque o cara tá jogando com 150 pessoas, dependendo da idade dele, que você não sabe quem são. Você tem que ouvir o que o cara tá falando.
né? Como que ele está lidando com aquilo, como que ele vai mudando de comportamento, porque afinal de contas ele muda o comportamento, ele é uma coisa em casa, ele é uma coisa com um amigo, ele é uma coisa na escola, né? Que são as nossas personas, nós somos, realmente a gente vai pegando as nossas máscaras para poder dar conta disso. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. E tudo isso é o quê? Cabe a nós. Se nós queremos que os nossos filhos tenham crianças feridas, que não se gera um transtorno, que não seja sangrando, então o que a gente tem que fazer? Entrar em contato com a nossa criança ferida, para a gente não transferir para os nossos filhos problemas e questões que são nossas, medos que são nossas, inseguranças que são nossas, né? Então a gente não pode trazer a tendência negativa, transferir para os nossos filhos tendências negativas, das quais nós temos que entrar e positivar. E a gente só positiva no momento que a gente põe a gente mesmo no colo e dá conta disso. É um processo difícil? É um processo difícil. É doloroso? É doloroso. Com efeito imediato, porque a pessoa quer o prazer imediato. Somos seres de prazer, como diria o Freud, né? Então, graças a Deus, eu tenho clientes que chegam do processo terapêutico já de ano, tem um cliente que está comigo do início e continua, e quando eu vou dar alta, ele fala, não, alta para quê? Olha, vamos falar sobre isso aqui, porque é isso aqui agora eu quero entrar nessa fase da filosofia, né? Da vida, de outro momento. E aí, o que acontece com essa criança? Ela vai crescendo, essa criança ferida, ela amadurece, ela se enaltece, e aí ela é divina, ela vai para a vida. Vive um momento sublime, né? Vive um momento sublime, né? E aí esse integração, adulto, né? Aí integra. Consegue integrar, e aí ele fala, caramba, eu tenho um cliente de 74 anos, que ele fala assim, puxa vida, né? Como é bacana entrar em contato comigo na altura do campeonato. Quem é que disse que longevidade é envelhecer? Longevidade é se reconhecer, é transcender. E ele é extremamente católico, né? Então, é lindo isso, né? Então, um pouquinho. A Maria disse assim: meus filhos manifestaram doenças autoimunes entre 14 e 19 anos. Me sinto culpada e sei que não tem cura, as doenças deles e nem a minha. O que você tem, Maria, se você sentir a vontade de falar para gente? Então, as doenças autoimunes, né? Ninguém tem culpa, né? Então, é assim, elas estão em nós, então nós temos que aprender com elas. Novamente, é lidar com o efeito colateral, é não lidar com o transtorno, com a doença. Por quê? Porque nós não somos o quarto, nós não somos a doença, então nós não podemos nos identificar com a doença. Nós temos que nos conhecer, identificar com a nossa força, fortalecer isso, para quê? Para que fique mais leve, né? Principalmente quando a gente fala do autoimune, quando a gente fala daquilo que é progressivo, incurável, né? Então, o que a gente faz? A gente ressignifica, a gente simplesmente se coloca à disposição desta dor, desta angústia, deste medo. E aí, o que a gente faz? A gente abraça a sombra, né? O que você quer me falar sobre mim que eu não estou ouvindo? Você Exatamente. Tem que dizer, né? Faz esse convite. Eu tenho um cliente que tem uma doença autoimune, né? Ele é super jovem e a terapia foi por isso, a mãe me procurou exatamente por isso, né? Falou, olha, meu filho está depressivo, não sai do quarto porque ele sente muita dor. E eu estou desesperada, eu não sei como vai ser. Esse menino hoje, assim, ele não sente, como que é a dor? Como que tá com a sua dor? Ele falou assim, a dor. Eu me cuido, eu não chamo mais minha mãe, não me chamo mais meu pai, eu vou lá e eu dou conta dessa dor. Porque eu não sou a dor. Eu não sou a dor. A gente não é a dor. Né? Então não dá para se identificar com isso. Ela falou, meu filho tem diabetes, outro vitiligo e o outro psoríase. Então a gente traz aí, né, uma questão muito emocional. Tirando a diabetes. É muito emocional, né? Tem essa psicossomática forte. E como que a gente equilibra? Como que a gente melhora? A gente melhora se conhecendo. A gente melhora abraçando esse lado, né?
e falando, olha, vai ficar tudo bem. Então, eu estou te conhecendo, eu te aceito, eu te reconheço, e nós somos fortes o suficiente para sabermos lidarmos com essa dor. Então, dependendo da idade da criança, ela tem capacidade de fazer isso, né? Dependendo da idade da criança, nós, enquanto pais, a gente vai naquela criança ferida e a gente acolhe e sempre fala assim, olha, tá doendo, mas vai ficar tudo bem, eu tô aqui, você não tá sozinho. Então, de fato, é isso que precisa acontecer. E às vezes é só uma palavra, um abraço também, né, Lu? O Um amor, dizer vai, que eu tô aqui, né? o Não é amor. É o amor, é estar à disposição, é estar um disponível, é colo, acreditar no fato, é entender que nós somos fortes sim, é entender que não tem barreiras para quando a gente simplesmente diz não a essa barreira, é entender que a gente tem que aprender a dizer não para aquilo que não nos faz sentido, é entender que processo de exclusão, as pessoas nos excluem porque elas se excluem, porque elas necessariamente não se olham, não se veem, não entram em contato consigo, né? Então é aquele negócio, quanto mais luz, maior a sombra. Então eu falo, vamos, integre-se, né? Una essa luz e essa sombra. Olha para essa criança ferida, chora se for necessário, né? O Roberto Chiniachi fala que lágrima é suco de gente, né? Então eu dou muita risada quando a gente vai nas palestras dele, e ele sempre fala isso, sempre fala isso. E é verdade, assim, chore, entre em contato com isso. Então não tem culpa, né? Não tem culpa. essa resistência de entrar em contato com as emoções, seja ela qual for. Eu acho que é essa mão de que acaba atrapalhando no processo das pessoas. Tá com vontade de chorar, chore, tá com raiva, acolha a sua raiva, né? Acolher, é assim, né? Eu acho que hoje nós temos muitas práticas, né? Muitas práticas que conseguem nos ajudar com isso. Principalmente diminuir, baixar mesmo esse estado, né? Que o nosso corpo sente com a culpa, né? Então, olha, vamos lá, nós estamos num momento de pandemia que mexe com o quê, gente? Mexe com o pulmão. Pulmão é tristeza, é mágoa, é rancor, é ódio, né? Então, quando a gente fala do que nós temos que olhar, né, que é além de tudo isso, então é assim, puxa, como que eu não consigo respirar, né? A primeira coisa, quando a gente vem ao mundo, a gente chora porque essa bexiguinha, ela se infla, esse pulmão se infla. E aí a gente chora dor, e é uma dor. É receber a vida, né? É o receber a vida. Então, o que nós temos que receber? A gente tem que olhar para isso. Agora nós estamos tendo a possibilidade, vamos pegar a parte positiva de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa pegar a parte positiva e se dar conta, o que nós temos que olhar? Qual é o horizonte? Que meu corpo está falando, né, Lu? Que nem você trouxe a questão do pulmão, né? Eu acho que cabe talvez eu dizer aqui que eu busquei uns dados no Ministério da Saúde de abril, né? E a gente tem números exorbitantes de pessoas com câncer, 17.800, derrame 8.140, infarte 7.420, pneumonia. Vão prestando atenção nos órgãos, gente. 6.570 e Covid 6.250. Então, assim, a maioria das pessoas que faleceram em abril foi dessa questão do câncer, que a gente sabe que é o próprio corpo se automutilando, né? Essas células se auto. Que aqui, novamente, né? São doenças, enfim, a gente não entra aqui na questão da ciência, né? A gente deixa isso para os nossos médicos, a gente entra aqui na questão da psicossomática, mas é aquele negócio. Se a gente não se alivia coração, infarto, coração. se a gente não se alivia da culpa,
do ódio, da tristeza, esses órgãos, o que acontece? Eles vão sofrendo, eles vão sentindo, né? Essa ansiedade vai aumentar, então essa sudorese vai vir, essa palpitação vai vir, essa sensação de que estou me afogando, essa sensação de que eu estou tendo um ataque do coração, né? Quantas vezes a gente vai ao hospital, a pressão alta, tem uma dor, e o médico fala assim, você não tem nada, já fez ressonância, já fez, não tem nada, e é extremamente emocional, né? A gente percebe muito isso no mercado de trabalho, né? Então, esse alto índice de estresse, né? Alto índice de ansiedade, que hoje também aumentou por conta do home office, né? O home office está trazendo essa questão, essa insegurança, então eu preciso focar, e como que eu foco com todo mundo dentro de casa? É o cachorro, é a criança, é o marido que não ajuda, é o escritório que não tenho, eu não tenho uma cadeira própria, eu não tenho, né? O meu computador não fica, e minhas costas estão acabadas quando eu termino o meu tempo de trabalho, e aí eu vou para a cama, eu não tenho vontade de fazer nada, eu só quero dormir. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Essas somáticas, o nosso corpo grita. Só que o que cabe? Cabe a nossa mente entrar em equilíbrio. Se a gente entra numa mente equilibrada, a gente faz o quê? Faz com que a gente diminua, né, essa sensação no corpo, a gente cuida desse corpo, a gente faz esse corpo entender que essa coisa, ela é extremamente valiosa, e a gente se coloca ali, ó, transcende a alma, né? Esse divino, né? Então, é assim, quando a gente fala, vou falar de uma outra criança que se chama criança natural, que é aquela criança que ela desenvolve o contato com a natureza. Quantos adultos que são ativistas aí dos direitos dos animais, os veterinários, são as crianças que nós chamamos de natural, que desenvolvem o contato com essa natureza. E qual é o negativo dessa criança? É quando ela abusa do animal, quando ela abusa do planeta, quando ela maltrata o meio ambiente, né? E o que acontece? Somatiza isso no corpo também. Porque a criança que tem essa criança natural dentro dela, quando ela vê o adulto, aquela criança ferida do adulto, que está acabando com a natureza e maltratando os animais, ela sofre, esse corpo sofre. Ela se sente culpada. Fazemos parte do todo, né? As pessoas falam, os golfinhos estão voltando, não, a natureza está aí, o planeta está aí, ele está acontecendo. Então, eles já estão aí. Eles já estão aí, né? O que acontece é que as crianças tidas como naturais, elas conseguem olhar e se conectar a isso naturalmente, ela é criança natural. Agora, aquelas que não são naturais, elas estão se despertando para olhar para isso de fato e falar como eu preciso me conectar à Gaia, à Mãe Terra, à natureza, como eu preciso colocar o meu pé nessa terra para cair na realidade, meu corpo, né? Sair do vitimismo, sair da culpabilidade, sair dessa tristeza, né? Sair de fato daquilo que nos prejudica. Então a gente diz não a tudo aquilo que nos prejudica. E a gente diz sim a essa criança que está ferida e que precisa do nosso colo, né? Então, para quê? Para que a gente chegue na criança eterna, que é a criança feliz, né? Que é a criança que está ali, que às vezes ela vive no mundo de Peter Pan, né? A criança eterna é aquela que ela está feliz, ela está no mundo de Peter Pan, ela não quer crescer de forma alguma, né? Então, ela entra em contato ali, ela não assume responsabilidade, nada, e aí vai para a criança dependente, e aí ela vai indo, até que ela chega na criança divina. Quando ela chega, ela fala assim, então tá bom, é a criança mágica, é aquela criança que precisa transcender, é aquela criança que olha com amor, é aquela criança que entra em contato com outra criança e acalma. Quantas vezes vocês não ouviram falar assim, nossa, aquela criança quando chegou perto daquela, olha como acalmou? Porque ela consegue trazer isso. E como ela consegue trazer isso? Porque os pais também levam isso, porque os pais também olham para essa criança interior, né? Então, é assim, no fundo, é um assunto que parece fácil, mas não é, né, galera? Essa é a grande verdade. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo, né? A gente tentou trazer aqui de uma forma ou outra, né? Esse bando de crianças, esse bando de possibilidade de criança ferida, tudo isso para falar assim, vamos curar as nossas crianças interiores. Por quê? Porque elas
fazem parte da gente, sempre farão parte da gente, e se a gente não olhar para elas, não der colinho para elas, entender que a mamãe e o papai deram o colo que eles puderam dar, eles foram o pai e a mãe que eles puderam ser, que a gente tem que honrar, que a gente tem que amar, que a gente tem que saudar, aí a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo tentando cuidar, administrar essa criança e mais os filhos. E aí o que E é acontece? importante, né, Lu, lembrar que é só a gente que pode dar a mão para ela. Só a Nesse gente momento, pode dar a mão para ela, né? né? Então, quando a Você já gente passou dos cresce, 21 anos, se é, você já passou dos 21 anos, né? Aí um rito de é, passagem é só você mesma. exatamente. E, Talvez você possa ter aí o conteúdo do seu pai, o apoio da sua mãe, deles, como, digamos assim, um recurso adjunto para fazer essa integração. e que temos Mas vários, né? Temos vários. Então, é assim, olha, eu posso citar, a gente tem todos esses recursos na Humana Mundi, aquela é nossa parceira lá, ela já curou várias crianças lá, dentro da constelação familiar. Nós temos a acupuntura, que também cura criança, que ajuda a curar criança, porque vai mexer naquele órgão, né? A gente tem a barra de axis, a gente tem a microfisioterapia, né? A gente tem todos os tipos de terapias, né? A gente tem as danças, a gente tem informação, a gente tem amor, a gente tem acolhimento, acolhimento, a gente tem comida gostosa, né? A gente tem uma já equipe que te ali, a gente tem parceiros incríveis, mesa, tem uma árvore de 80 anos. tem uma jabuticabeira, né? A gente tem tanta coisa bacana que pode dar conta das nossas crianças, e a gente pode dar conta das crianças junto. A gente não precisa dar conta da criança sozinha, a gente dá conta da criança junto. E assim, eu sempre digo, né? O autoconhecimento é a alma do negócio. E aqueles que me conhecem, eu nem sei se eu estou falando para uma ou se eu estou falando para 500, né? Porque eu não vejo nada aqui, eu estou aqui só. Mas, assim, aqueles que estão aí, que me conhecem, que eu já sei que tem a Dulce e a Tiele aí que me conhecem, né? Eu Gente posso, aqui. O sabem que. Elton, O Elton lindo, faz deixa a eu nossa. falar dele, porque ele já escreveu aqui, ele tá. Lu, nossa criança interior é rebelde. É rebelde demais, rebelde demais. E este homem, ele cura a criança interior da empresa, gente. Vocês não estão entendendo. Ele não cura só a criança interior, que somos nós físicos. Ele cura a criança interior da empresa, ele cura a criança interior dos mananciais de água, de terra, né? O Elton, ele é um amado, ele é um parceiro incrível, que fez a nossa litopuntura, que nos ajuda tanto a curar a empresa, a curar o entorno, porque não adianta só o Manamundi ser curado, os vizinhos precisam ser curados. Então, ele curou 200 metros quadrados ao entorno da Humanamundi, a gente se preparando para chegar na Vila Leopoldina, né? E olhando com tanto amor, e ele vem indicado pela Alexandra, que é outra que faz um movimento incrível na meditação do bairro na Vila Leopoldina. Então, é assim, nós somos cercados de tanto amor, tem tantas nossas crianças feridas, né? São amparadas pelas crianças amorosas que nós somos também, porque, novamente, a luz e sombra, estamos juntos, né? Então, temos lá, não sei se ela está aí, porque a Dani Liu, faz tempo que eu não converso com a Dani Liu, Sim, mas está a Dani não escreveu, se ela tá vendo, não que cura escreveu. um bando de criança também, né, no setting terapêutico, né, as crianças quando chegam lá também, que os pais precisam ser cuidados, a Dulce cuida dessas crianças também, então a gente fala que a Dulce é mãezona, que abraça todo mundo lá, né, então é um bando de gente cuidando de gente, e isso é uma delícia, então é assim, tem muita coisa para falar. A gente quis pegar leve aqui, né? Eu combinei com a Kelly de a gente pegar leve na criança. Lembrando que assim, a gente quis pegar leve, você nem se apresentou, né? A gente entrou Então, falando. a gente entrou sem saber que estava entrando. Gente, é a primeira live da vida, né? Tudo Então, bem eu que está estou seu entrando sem nome saber. aí, agora você falou um pouco da Humana, mas Lu, fica à Então, vontade para trazer também. Você falou do legado, da biografia, e é uma profissional aí com tantos anos
enfim, super íntegra, falo que é aquele negócio, a gente trabalha com amor, para nós, mais jovens, terapeutas. Com ética, com terapeutas incríveis, sempre estou lá com a Cris, a minha sócia, né, que é psicóloga transpessoal e que cuida das crianças transcendentais, transpessoais, as crianças divinas, né, que ampara espiritualmente de uma forma tão linda. Então, a gente tem muita coisa lá. Então, é assim, a gente tem o nosso canal, tem vários vídeos bacanas dos nossos parceiros, falando da empresa, falando da escola, falando da meditação, falando de questões mais sérias, como encaminhamento profissional. Tem tanta coisa legal acontecendo, nós estamos trabalhando tanto nesse momento para poder levar informação para todos vocês, então fiquem à vontade, entrem lá na nossa... É importante, né, Lu, perceber que quando essa criança divina, ela começa a ser, essa criança ferida começa a ser curada, como tem outros recursos para ajudar ela nessa integração e nessa estruturação, né? A meditação empreender com mais segurança, trazer essa criatividade, né? Tem os workshops de mandala que são incríveis. Incríveis, né? Tem o Danilo Yamamoto, que é um artista incrível, parceiraço nosso, que fez todas as nossas artes. Ele tem um curso muito bacana, que ele faz a mandala com várias mãos. Então, a pessoa, ela aprende, inclusive, desenhar essa mandala na parede, projetar essa mandala enorme na parede, né? Por quê? Porque despertando realmente essas crianças. Então, a gente tem muita, muita coisa legal, nutrindo essas crianças, né? Com a nossa cozinha afetiva. Então, temos nutricionistas ótimos, que sempre estamos trabalhando no viés da cura integral, olhando para essa criança e olhando para esse idoso. Então, é assim, é unindo gerações mesmo, né? Então, a gente une gerações, a gente coloca todo mundo junto, e aí a gente se curte, se abraça e se ama junto. Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho no sentido de ética, de respeito, de companheirismo, de empatia, de se colocar à disposição, de estar disponível, né? Então, nós trabalhamos realmente com um protocolo muito diferenciado, complexo, diferenciado, mas com muito amor. Tá a Tiele aí, né? Não sei se ela está aí ainda aí, mas a Tiele é uma que passou por um momento incrível, né, com a terapia de choque, que nós participamos lá em Florianópolis, na Record, e ela é uma mulher que curou a criança interior, né, que é uma menina que teve... Está se preparando para escrever seu livro agora, né, Ti? Está se preparando para um monte de coisas, é uma mulher que voou, mulheraço, né? Então chegou lá criança ferida e hoje, se ela pudesse berrar aí, vocês iam ouvir o que ela ia berrar. É um mulheraço, né? Se tornou um mulheraço. E é isso. Eu acho que todos nós estamos disponíveis, estamos atentos a isso enquanto seres humanos. Então a gente tem que olhar para si, abraçar isso, abraçar a causa, abraçar a dor e entender que sim, somos capazes e damos conta de tudo. Não tem culpa. Com carinho, com amor, com respeito, com parceria. Não adianta, sei lá, né, a gente, claro, vou falar numa questão de coletivo, mas não adianta nada ir para Facebook, ficar lá sendo agressivo, desperdiçando uma energia, social, né, agredindo. Não vai adiantar. Eu sei que você precisa ser ouvido. Eu acho que quem está fazendo esse movimento, a gente sabe que você precisa ser ouvido. Sim. Que deve estar doendo bastante, que vocês estão inseguros, mas não é esse o movimento. Você pode até fazer, né? Porque todo mundo é livre, estamos num país democrático, mas o movimento é de acolher mesmo e olhar quem é que está gritando, o que está gritando dentro de cada um. Tenham coragem, é isso que eu sempre falo, tenham coragem. Sabe por quê? A criança, ela aguenta. Quem esmorece é o adulto. Então, a gente tem que ter coragem, enquanto adulto, de olhar para a nossa criança e dizer sim para ela em alto e bom tom. Sim para ela. Eu estou aqui pronta para fazer você feliz. Eu estou aqui pronta para nutrir aquilo que ainda faltou.
Pensem que nisso. faltou para a gente, Coloquem à para nós. disposição, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente cura. Ok? Adorei. Eu e a Kelly decidimos que nós vamos fazer um fechamento, um encerramento diferente dessa live, né, Kelly? Vamos E aí, fazer. quando você quiser. Vou colocar uma música para nós. Eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem com a música aqui tocando. Eu acho que a música não toca porque eu estou usando o computador. Quer que eu ligue aqui? Será que dá? Vou improvisar aqui no meu Spotify. Eu gosto assim. A Kelly é cheia das tecnologias, eu não entendo de nada. Então, se você quiser ouvir a minha, eu vou tentar colocar aqui. Mas eu acho que você consegue, Kelly. O quê? Eu confio em você. A música, né? Sim. O problema eu acho que andei baixando tanta música aqui, eu achar uma pasta aqui que eu gosto que tem. Eu fiquei tão musical nessa fase. Dancei, cantei. Que bom, né, Kelly? Quem dança, quem canta, seus males espanta. Isso é super importante, inclusive. Fiquei muito musical. Vamos ver aqui o que temos. Ave Maria, Lu. Juro que foi intuitivo. Nossa. Eu acho que é. Então vamos lá, gente, né? Então, já que intuitivamente veio a criança divina, né? Nós terminamos. Vou convidar vocês para fecharem os olhos, no movimento de olhar para dentro e de acolher tudo que nós falamos nessa noite. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Lentamente, tranquilamente. Coloque suas mãos nas coxas. Adulto, ele sabe que virou adulto quando coloca os pés no chão. Então, aterre seus pés no chão. Sinta o chão. A Lu vai. Ela fez uma poesia para nós, especial nessa noite. Eu peço para que vocês se conectem com cada palavra, carinhosamente. Criança. Depois que ela terminar, para vocês manterem os olhos fechados, porque eu vou conduzi-los numa meditação rápida. Então vamos lá, nos conectando com a nossa criança interior. Se colocando aí diante dela. E ouvindo silenciosamente o amor tocar o coração da criança de vocês. Criança, luz, amor e esperança, ingênua, pura, frágil, sente o som do ambiente, sente a temperatura e o toque que chega de repente, conhece o medo, chora de dor e entra em contato com o amor.
engole os nutrientes num abraço envolvente que acalma a mente. Ó criança, que desenvolve com o tempo sem entender o movimento e que percebe que não está contento. Criança ferida, que chora de medo, de dor e que experimenta o desamor. Criança que cresce, aparece e desaparece, amadurece e envelhece. Criança que cria, procria e recria. Criança que sente, que envolve a mente e transcende. Transcende a criança divina. Vou pedir para vocês manterem os olhos fechados. E após sentir essas palavras reverberando dentro do seu ser, vou pedir para que você imagine um caminho à sua frente. Imagine uma tela em branco. Ultrapasse essa tela. Caminhe por essa estrada, percebendo que é o seu caminho, a sua estrada. Perceba se existem árvores, flores, plantas, animais. Note que à sua frente existe um banco, aqueles bancos de praça. Caminhe até lá. E conforme você vai se aproximando, você vai percebendo que existe lá uma sombra, alguém. E você vai se aproximando do banco e percebe que lá, sentada, existe uma criança. Vou pedir para que você se imagine olhando nos olhos dela. Talvez exista a necessidade de você se ajoelhar. Dobre os joelhos. Um movimento de humildade e num movimento de se aproximar, para que você possa manter contato visual. Olhe para o rosto dessa criança, essa sua criança, o que ela tem para te dizer, o que a expressão dela passa para você. Conectando através do olhar, a sua alma, com essa parte tão preciosa sua. E talvez nesse momento você possa receber alguma informação. Talvez ela queira dizer para você ao que você veio, ao que você está aqui. Talvez ela queira dizer para você que ela só precisa que você segure a sua mão. Dê a mão para ela. Se sentir, sente-se ao lado dela. E vá percebendo como você vai ficando mais forte, mais inteiro, quando você faz esse movimento de trazer essa parte sua para mais perto de você.
quando você olha para ela. Perceba a força, perceba a leveza. Perceba a alegria de estar sendo acolhido, de estar tendo um lugar e de ser visto. Talvez você possa, nesse momento, pegar na mão dela e vocês possam sair em direção à estrada, se comprometendo um com o outro, de não se abandonarem mais, mas sim de se acolherem com amor, com afinco, com dedicação e com tudo que tiver que surgir desse reencontro, que sempre é divino. Nós precisamos sempre nos lembrar que todo mal está a serviço do bem. E seja lá o que você significou como algo mal ou ruim que aconteceu na sua vida, isso está a serviço de te fazer maior e melhor, mais íntegro. Acolha com amor. Como diz Bert Hellinger, o mesmo amor que adoece é o amor que cura, então não existe outro caminho. Eu agradeço a todos pela presença, por essa troca. Foi muito bom estar aqui com vocês. Quando se sentirem confortáveis, podem abrir os olhos e voltar para cá. Gratidão, Lu. Gratidão, gratidão a todos. Adorei estar aqui com vocês, adorei participar dessa experiência. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Estamos super à disposição, né? Nos siga, nos curta lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso GVT, Humanamundi. Estamos prontos para acolher. Se alguém ficou com alguma dúvida, também estou à disposição para tirar, né? De repente fica aí alguma coisa. Então, é um assunto que a gente não quis deixar tão denso, a gente não entrou, né, tão fundo, a gente trouxe de uma forma que não pudesse mexer tanto, mas de uma forma só, no sentido de despertar insights, para que vocês possam olhar isso da melhor forma possível. Tá bom? Gratidão, uma ótima noite para vocês. Qualquer coisa vocês podem, acho que no site tem mensagem direct, né, humanamundi.com. Pode escrever no Instagram via direct. No Facebook. No Facebook. E a Humanamundi fica na Vila Leopoldina, em São Paulo. Na Rua Cordilheiras, 163. E a Lu é uma das voluntárias idealizadoras desse lugar maravilhoso, onde eu tenho o prazer de atender, enfim. É uma delícia. Estamos confinados, né? Estamos fechados, mas estamos aí com os atendimentos online, atendimento psicoterapêutico, e também estamos com atendimento gratuito, ainda temos algumas vagas, então, para 3 sessões de acolhimento nesse momento de pandemia. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão para todos. Gratidão, Ken, obrigada pelo convite, adorei. Deixa eu ver que um monte de gente escreveu aqui, deixa eu ver se, para não deixar ninguém sem resposta. Ai, todo mundo agradecendo. A gente disse que tá dançando também. Ah, tá bom. Maridão aqui, né, Fernando? Ai, não tem como não ter sucesso, né? Não tem, né? Ele deve estar em algum lugar, Maria, a gente agradece por participar, as pessoas que mandam perguntas, né? As perguntas são
Sim. Jun sempre às vezes é de outra pessoa, Du aqui com a gente. Elton não o conheço, mas já o senti por lá. Então, gratidão a todos, gente. Boa noite, um beijo. Boa noite, E a beijo. próxima semana a gente vai falar sobre como conversar com os adolescentes, dando seguimento a essa abertura que a Lu trouxe com a criança ferida. Tá Tá bom? bom? Beijo, gratidão. Voltaremos com novos temas, né? Sim, com certeza. Beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.